Todos nós já passamos por momentos extremamente tristes na nossa vida, onde a dor que a gente sente parece incontrolável. Questões como essa se agravam quando o indivíduo é constantemente exposto a situações que geram essa dor, que geram essa tristeza. E essa exposição constante é algo que parece incontrolável. Pode gerar ou pode começar a gerar uma série de comportamentos, em que em seu conjunto a gente pode dar um nome de depressão. E aí a gente começa a observar tanto a ocorrência desses comportamentos, quanto relatos constantes de uma tristeza profunda e da pessoa dizer que tem vontade de desistir de tudo. E para essas pessoas que estão apresentando esses comportamentos, parece que tudo aquilo que antes levava a uma certa felicidade ou a um conjunto de comportamentos que a gente poderia dizer que essa pessoa, caramba, ela está feliz. Isso parece não controlar mais o comportamento dela. Ela começa a ficar cada vez mais reclusa, não consegue mais responder adequadamente ao mundo em que ela vive. Felizmente, dentro da psicofarmacologia, dentro das ciências do comportamento, da análise do comportamento de uma maneira mais específica, a gente encontra uma série de estudos que nos ajudam a identificar que tipo de condições produzem esses conjuntos aí de comportamentos que recebem o nome de depressão, que podem produzir esses relatos de tristeza, essa vontade de desistir de tudo, que podem produzir esses comportamentos que a gente fica, caramba, essa pessoa não está bem. Ao mesmo tempo, esses estudos também nos ajudam a identificar o que pode ser feito no contexto desses indivíduos para que a probabilidade desses comportamentos que recebem esse nome de depressão diminua. E o que pode ser feito para que a pessoa consiga voltar, o indivíduo consiga voltar a responder de maneira mais adequada ao contexto em que ele vive e, portanto, ter uma qualidade de vida melhor, com relatos mais constantes agora de felicidade. A gente tem como exemplo um estudo do Seligman e Mayer, de 1967. Não vou descrever o estudo inteiro, vou descrever o que nos interessa aqui para a gente conversar um pouquinho. Eles tiveram 3 grupos de animais expostos a condições diferentes. Vou pegar 2 desses grupos. Um grupo era ensinado a fugir de uma situação aversiva e o outro grupo não. A situação aversiva para o outro grupo era incontrolável. Ou seja, os eventos aversivos ocorriam e nada que eles fizessem conseguia evitar a ocorrência desses eventos aversivos. O outro grupo, o controlável, conseguia responder e se livrar destes eventos aversivos. Ou seja, eles tinham um controle da vida deles, tinham um controle daquilo que estava acontecendo naquele momento. Esses 2 grupos, então, foram colocados numa segunda condição, em que ambos os grupos conseguiam se livrar de novos eventos aversivos. Veja, era uma condição diferente da anterior. Então, teria que haver aprendizagem para os 2 grupos, de como se livrar desses novos eventos aversivos. Aqueles que tinham tido uma história de controlabilidade, que tinham já aprendido a se livrar de eventos anteriores, porque tinham essa opção, conseguiram aprender essa nova resposta. Agora, aquele grupo que não tinha controle da própria vida, que os eventos aversivos aconteciam independentemente do que eles fizessem, não conseguiram aprender essa nova resposta. Ou, se apresentassem, era numa frequência tão pequena que a maior parte da vida deles nesse novo contexto era preenchida por eventos aversivos. Esses dados e de diversos outros estudos que replicaram esse experimento nos mostram que, quanto mais as pessoas são expostas constantemente a uma vida preenchida de eventos aversivos incontroláveis, menor é a probabilidade com que elas continuem reagindo a esses eventos. De maneira geral, se fôssemos criar uma metáfora para isso, é lógico que isso não explica o dado, mas seria assim: já está tudo perdido mesmo, não tem o que fazer.
Veja como é um relato muito parecido com um daqueles clientes que chegam na clínica com uma demanda de depressão. E olha que legal, a gente consegue olhar para esse estudo com animais não humanos, identificar contingências no laboratório e criar uma linha de raciocínio para a clínica. Bom, se a pessoa está apresentando esse tipo de relato, está apresentando esse tipo de comportamento ou esse conjunto de comportamentos, é muito provável que a vida dela seja preenchida de eventos aversivos incontroláveis ou com um mínimo controle. A partir disso, então, a gente já tem uma noção geral de quais são as variáveis responsáveis pelo comportamento que está na demanda trazida pelo cliente. E mais do que isso, outros estudos nessa área identificaram que há uma forma de imunizar os animais em relação a essa falta de responsividade, que é ensinar esses animais previamente a responderem em situações para se livrarem de eventos aversivos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os estudos nos mostram que se a gente ensina um indivíduo a como manipular as contingências da vida dele, a probabilidade de que comportamentos denominados como depressão ocorram é menor. Gente, olha que coisa maravilhosa. A gente, nesse momento, faz uma ponte direta do laboratório para a clínica, porque o raciocínio tem que ser o mesmo. Na clínica, o que a gente pode fazer com base nesses estudos? Beleza, a gente identifica quais são as contingências da vida do cliente. Muito provavelmente ela é preenchida de eventos aversivos e com pouco grau de controle. Como que a gente imuniza esse cliente? Bom, vamos ensiná-lo passo a passo, de pouquinho em pouquinho, a encontrar fontes em que ele consegue controlar, contingências em que ele consegue ter um mínimo controle, para que ele vá aprendendo, inclusive, a se engajar numa série de ações, que a gente poderia denominar, mais uma vez aí, agora, como uma contingência de controle sobre a vida dele, um comportamento de controle sobre a vida dele. Quando ele consegue manipular essas contingências da vida dele, ele consegue evitar esses eventos aversivos. E ele consegue produzir, muito provavelmente, consequências que trazem sensações prazerosas ou que a gente dá o nome aí de felicidade, de alegria. E aí, a vida dele, muito provavelmente, começa a se tornar mais interessante. Com essa vida mais interessante, ele começa, muito provavelmente também, a aumentar o seu repertório comportamental, porque ele começa a se expor mais. Uma vez que ele consegue ter controle das coisinhas que vão acontecendo, ele pode ir se expondo cada vez mais. Olha que coisa mais linda. A gente pega um dado lá de laboratório para ajudar a qualidade de vida de uma pessoa que está na sua frente, na sua clínica. Vem saber mais sobre esse assunto. Vem entender mais como que a gente faz esse caminho e o mais importante, como que a gente pensa nesse caminho. Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas de comportamento para analistas do comportamento.